Para a gente entender qualquer Constituição, a primeira coisa é saber classificar. É a base de tudo, né? E cai em toda a prova. Então, vamos direto ao que interessa, começando pela origem. Beleza, então vamos lá. Para começar, a gente tem que olhar para dois critérios que são, assim, fundamentais. Primeiro, como a Constituição nasce, a origem dela. E segundo, como é que se mexe nela, sabe? A gente chama isso de alteração ou estabilidade. Vamos destrinchar cada um. Olha só, quando a gente fala da origem, basicamente existem 4 tipos. A promulgada é aquela que vem do povo, de um processo democrático. Já a outorgada é o contrário, é imposta, sabe? Sem o povo participar. Aí tem a cesarista, que é um caso à parte, a gente já vai ver, e a pactuada, que nasce de um acordo, um pacto entre forças políticas. Agora, ó, atenção máxima aqui, Constituição Cesarista. Isso despenca em prova. O nome alternativo é bonapartista. E qual que é a pegadinha? Ela é imposta de cima para baixo, mas, para dar aquela maquiada, para parecer legítima, eles jogam para um referendo popular. Ou seja, nasce sem democracia, mas usa o povo para tentar se validar. Fica a dica. E para ver como isso não é só teoria, basta olhar para a nossa própria história, né? A gente viveu essa gangorra. Ora vinha uma Constituição outorgada, imposta, como a de 1824 lá no Império, ou a de 67 no regime militar. Ora a gente conseguiu uma promulgada, democrática, como a de 1891 e, claro, a nossa atual de 88. É a história do Brasil resumida nesse vai e vem. Beleza, já vimos a origem. Agora, como se muda uma Constituição? Isso é a classificação quanto à alteração. Pensa assim, é fácil ou difícil mexer nela? Se for bem difícil, com um processo super especial, ela é rígida. Se for fácil, igual mudar uma lei qualquer, ela é flexível. Tem também a semi-rígida, que é um misto dos dois. E os casos extremos, que são a imutável e a fixa. E a nossa, a de 88, onde ela entra? Ela é rígida. Isso é super importante. Na prática, quer dizer que para mudar a Constituição, o Congresso tem um trabalho muito maior do que para aprovar uma lei comum. Precisa de mais votos, tem 2 turnos de votação em cada casa, enfim, é um processo bem mais solene. A ideia é justamente dar estabilidade para as nossas regras do jogo. Mas espera aí, que tem um detalhe a mais. Tem uma galera, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, que diz que a nossa Constituição é mais do que rígida. Ela seria super rígida. E por que isso? Por causa das famosas cláusulas pétreas. Aquele miolo da Constituição, com direitos fundamentais e a estrutura do Estado, que simplesmente não pode ser abolido. É como se fosse um cadeado a mais no cofre. Certo. Origem e alteração. Fechado. Agora a gente vai olhar para, digamos, para o corpo da Constituição. Como ela é escrita, o que tem dentro dela e o tamanho dela. É a forma, o conteúdo e a extensão. Quanto à forma, é bem tranquilo. Ou ela é escrita, que nem a nossa, tudo num documento bonitinho, ou ela é não escrita, que o pessoal também chama de costumeira. O exemplo clássico é o do Reino Unido, onde as regras vêm de um monte de leis, decisões de juízes e costumes, tudo junto e misturado. Agora, conteúdo. Essa diferença é chave. Pensa assim, no sentido formal, se está escrito no livrinho da Constituição, é norma constitucional. Não importa o tema. Já no sentido material, a gente só olha para o assunto. Só é materialmente constitucional o que for sobre a estrutura do Estado e direitos fundamentais. A nossa Constituição abraça o critério formal. Tá escrito, tá valendo. E o tamanho? Bom, aí a gente tem as analíticas e as sintéticas. A nossa é super analítica, é longa, detalhista, fala de tudo um pouco. Já dos Estados Unidos, por exemplo, é sintética. É um texto bem mais enxuto, direto ao ponto, só com o basicão da organização do Estado. E para ter uma ideia do que é ser analítica, olha esse número, 250 artigos originais. É muita coisa. É um texto que quis prever e regular um monte de coisa da vida em sociedade. Por isso mesmo, ela também é chamada de dirigente, porque ela não só organiza, ela aponta direções, metas para o país. Pronto. Agora vamos entrar em umas classificações um pouco mais filosóficas, digamos assim. A gente vai olhar para a ideologia que está por trás do texto e para a relação desse texto com a vida real. Sobre a ideologia, é fácil. Ou a Constituição é ortodoxa, ou seja, segue uma cartilha ideológica única, bem fechadinha, como a da China, ou ela é eclética. Adivinha qual é a nossa? Eclética, claro. Ela é uma mistura, um caldeirão de várias ideologias diferentes que tiveram que entrar num acordo.
E esse ecletismo todo faz total sentido quando a gente lembra do contexto, né? A Constituição de 88 foi o resultado de um grande pacto para redemocratizar o país. Tinha gente de tudo que é lado com ideias opostas. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, José Sarney, todo mundo tendo que ceder um pouco. O resultado foi esse texto que reflete essa costura de ideias. Agora, essa aqui é fantástica. É a classificação ontológica do Karl Loewenstein. A pergunta é simples. A Constituição pegou na vida real? Se a resposta for sim, se o texto e a realidade andam juntos, ela é normativa. Se o texto é bonito, mas a realidade ainda não chegou lá, ela é nominal. E se o texto é só uma mentira, uma fachada para esconder um poder autoritário, ela é semântica. Tá aí a nossa, onde ela se encaixa. Bom, aqui tem briga na doutrina. Tem professor, como o Aragonei Fernandes, que diz que a nossa é nominal. Por quê? Porque tem muita coisa bonita no papel que ainda não virou realidade. Faz sentido. Mas, para a prova, o que importa é a resposta que a banca quer ouvir. A visão majoritária é que a Constituição de 88 é normativa. Ela funciona, ela organiza o país, apesar dos desafios. E para a gente não ficar só na teoria, um exemplo de Constituição semântica aqui no Brasil foi a de 1967. Ela existia, estava lá escrita, mas na prática ela servia só para dar um verniz de legalidade para o regime militar. O poder de verdade estava em outro lugar, não no texto. Bom, para a gente fechar com chave de ouro essa revisão, vamos passar agora por um bate-bola com outras classificações que podem pintar na prova. É para não ser pego de surpresa com nenhum nome estranho. Olha só essa tabela, 3 pontos rápidos. Finalidade, a nossa é dirigente. Ela não só freia o poder, ela aponta metas sociais. Sistema, ela é principiológica. Isso quer dizer que os grandes princípios valem mais do que as regrinhas miúdas. E origem da decretação, ela é uma homoconstituição. Simples, feita aqui para valer aqui. E para quem quer gabaritar mesmo, tem essas classificações mais exóticas. Constituição.com, feita com a ajuda da internet. Constituição em branco, que dá um cheque em branco para o governante mudar o que quiser. Chapa branca, aquela feita para agradar os amigos do rei. Ubíqua, que aceita ter contradições dentro dela. E subconstitucional, que é uma crítica nossa, por ter tanto detalhe que acaba se banalizando. E para finalizar de vez, o modo de elaboração. Uma Constituição pode ser histórica, quando ela vai se formando aos pouquinhos, com o tempo, que nem é da Inglaterra, ou pode ser dogmática, que é o mais comum. É quando um grupo de pessoas senta num momento específico e escreve tudo de uma vez, baseada nas ideias, nos dogmas daquela época. A nossa, claro, é dogmática. E só para amarrar uma ponta que a gente já falou, lembra que a nossa Constituição é analítica e dirigente? Então, isso significa que ela está cheia de promessas, de metas para o futuro. São as normas programáticas. E o grande X da questão, que o direito debate o tempo todo, é como fazer para que tudo isso não vire só letra morta, uma promessa vazia e inconsequente? E para terminar, fica aí uma pergunta para pensar, que na verdade resume tudo que a gente conversou aqui. No fim das contas, o que é uma Constituição? É o papel, o texto escrito? Ou é a realidade, o jeito como ela é vivida e respeitada no dia a dia? É uma reflexão que vale a pena.